Tem uma voz dentro de você que nunca parou de falar. Ela não grita, não implora atenção, mas sussurra verdades que você passou anos tentando ignorar. E hoje, neste exato momento, ela está tentando alcançar você de novo. A pergunta é: você vai escutar dessa vez? Bashar nos mostra algo que desafia tudo o que aprendemos sobre crescimento e transformação. Ele diz que você não precisa se tornar alguém diferente. Você não precisa construir uma nova versão de si mesmo do zero. Você só precisa parar de fingir que esqueceu quem realmente é. A transformação real não é sobre adicionar coisas à sua vida. É sobre remover as camadas falsas que cobriram sua essência. É sobre ouvir aquela voz interna que sempre soube o caminho, mas que você silenciou porque tinha medo do que ela diria. Neste vídeo, você vai descobrir por que certas mensagens precisam ser ouvidas todos os dias. Não por repetição mecânica, mas porque cada vez que você escuta, uma camada diferente de resistência se dissolve. Cada vez que você permite que a verdade entre, uma parte de você que estava adormecida desperta. E o mais importante, você vai entender que a transformação não é um destino distante. Ela está acontecendo agora, enquanto você respira, enquanto algo antigo dentro de você começa a se mover. Existe uma frequência que você carrega desde que nasceu. Uma assinatura energética única, como uma impressão digital invisível que marca tudo o que você toca. E durante anos, você foi ensinado a escondê-la, a ajustá-la, para caber em moldes que nunca foram seus. Bashar chama isso de desalinhamento, o momento em que você troca sua verdade interna pela aprovação externa. E é aí que o sofrimento nasce. Não porque a vida é dura, mas porque você está tentando viver uma vida que não vibra com quem você realmente é. Pense nisso. Quantas decisões você tomou baseado no que os outros esperavam de você? Quantas vezes você silenciou aquele impulso interno porque parecia ilógico, arriscado ou diferente demais? Cada vez que fez isso, você se afastou da sua frequência original. E o universo não pune você por isso. Ele simplesmente reflete o desalinhamento de volta. As portas que não se abrem, as oportunidades que escapam, o cansaço que não passa. Tudo isso é apenas o eco de uma vibração que não está em harmonia consigo mesma. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Você não precisa recuperar essa frequência. Ela nunca foi embora. Ela está aqui, agora, pulsando debaixo de todas as camadas de condicionamento. E quanto mais você escuta, mais ela se fortalece. Bashar ensina que transformação real acontece quando você para de tentar ser quem deveria ser e começa a permitir que quem você é se manifeste. Parece simples, mas é revolucionário, porque tudo o que você busca lá fora já está disponível aqui dentro. A voz que você precisa ouvir todos os dias não vem de fora. Ela vem do centro silencioso, onde sua essência repousa. E cada vez que você se conecta com ela, mesmo que por alguns segundos, a realidade ao seu redor começa a se reorganizar. Você já reparou como certas verdades só fazem sentido depois que você as escuta pela 10ª vez? Não porque você era surdo antes, mas porque cada vez que você ouve, está em um nível diferente de consciência. A mensagem é a mesma, mas quem escuta já mudou. Bashar explica que a repetição não é sobre memorizar informação, é sobre dissolver resistência. Cada camada de medo, cada crença limitante, cada padrão antigo precisa ser tocado várias vezes até se desfazer. Como água caindo na pedra, a verdade vai abrindo caminho. E é por isso que algumas mensagens precisam ser ouvidas diariamente. Não porque você esquece, mas porque a transformação é um processo de camadas. O que ontem parecia abstrato, hoje pode ser a chave que destrava tudo. Pense na última vez que você revisitou algo que já conhecia e de repente viu com outros olhos. Aquilo sempre esteve lá, mas você só estava pronto para enxergar agora. A consciência funciona assim. Ela se expande em espiral, não em linha reta. Bashar diz que o universo não guarda segredos. Ele apenas espera que você esteja vibrando na frequência certa para receber a resposta. E a frequência certa
não vem de esforço, vem de abertura. Vem de estar disposto a ouvir de novo, mesmo quando a mente diz que já sabe. A mente lógica quer soluções rápidas, quer entender tudo de uma vez e seguir em frente. Mas a consciência profunda se move devagar, integra aos poucos, permite que cada insight se enraize antes do próximo chegar. Por isso, quando você volta a ouvir a mesma verdade, não está perdendo tempo. Está permitindo que ela desça mais fundo. Está deixando que ela toque partes de você que ainda estavam fechadas na última vez. E aqui está algo que poucos percebem. Cada vez que você escuta com presença real, você não está apenas recebendo informação. Você está mudando de frequência. A própria escuta é um ato de transformação. Tem um momento específico em que tudo muda. Não é quando você aprende algo novo, mas quando você finalmente aceita algo que sempre soube. Bashar chama isso de reconhecimento, o instante em que a verdade deixa de ser conceito e se torna experiência viva. Você pode ler 1000 livros sobre água, mas só conhece a água quando a bebe. Você pode estudar amor, paz, abundância, mas só transforma quando permite que essas frequências atravessem seu corpo. E isso não acontece pelo intelecto, acontece pela repetição consciente. Cada vez que você retorna à mesma mensagem, está criando um novo circuito neural, está ensinando seu corpo a vibrar diferente. Porque transformação não é só mental, é celular. Cada célula precisa receber o novo código até que ele se torne automático. Bashar nos mostra que seu corpo é uma antena. Ele capta as frequências que você alimenta. Se você alimenta medo diariamente, seu corpo aprende a vibrar medo. Se você alimenta verdade, clareza, confiança, seu corpo começa a irradiar isso naturalmente. E aqui está o poder da escuta diária. Você está reprogramando o sistema operacional da sua realidade, não pela força, mas pela consistência. Gota a gota, a pedra se molda. Dia após dia, a frequência muda. Pense em quantas horas você passou consumindo conteúdo que te desalinha. Notícias que geram ansiedade, conversas que drenam energia, pensamentos que te diminuem. Tudo isso foi sendo absorvido, camada por camada, até se tornar seu padrão vibracional. Agora imagine reverter isso, não de uma vez, mas diariamente. Escolhendo conscientemente o que entra, escolhendo ouvir verdades que te expandem ao invés de mentiras que te limitam, escolhendo alimentar a frequência que você quer viver. Bashar ensina que você é resultado do que você consome energeticamente, e se você quer mudar sua realidade, precisa mudar sua dieta vibracional. Precisa se alimentar de frequências que te lembram quem você é, não de padrões que te fazem esquecer. Comente aqui embaixo. Eu escolho minha frequência diariamente. Quando você escreve isso, está declarando ao universo que entendeu o jogo, que não está mais no piloto automático, mas na escolha consciente. Existe um tipo de escuta que transforma e outro que apenas distrai. A diferença não está na mensagem, está em quem escuta. Você pode ouvir as mesmas palavras e não sentir nada, ou pode ouvir e sentir cada célula do seu corpo acordar. Tudo depende da sua presença. Bashar fala sobre o estado de recepção. É quando você não está apenas ouvindo com os ouvidos, mas permitindo que a vibração entre. É quando você desliga a parte de você que quer analisar, julgar, questionar e liga a parte que simplesmente absorve. Pense na última vez que você ouviu música que te arrepiou. Você não estava pensando nas notas, na letra, na técnica. Você estava sentindo. A música atravessou suas defesas e tocou algo profundo. É assim que a verdade precisa ser recebida. Quando você escuta uma mensagem de transformação com essa abertura, algo químico acontece no seu corpo. Sua respiração muda, seu coração desacelera, sua mente relaxa. Você entra em coerência, e nesse estado, a mudança acontece sem esforço. Mas a mente resistente quer debater, quer provar que já sabe, que já tentou, que não funciona. E enquanto ela está ocupada defendendo a versão antiga de você, a mensagem escorrega pela superfície sem penetrar. Bashar diz que a transformação exige rendição. Não rendição como desistência, mas como confiança.
É soltar a necessidade de controlar o processo e permitir que a frequência faça o trabalho. É entender que você não está aqui para entender tudo, está aqui para experimentar. E aqui está o que acontece quando você escuta todos os dias com essa qualidade de presença. Seu sistema nervoso começa a reconhecer a frequência. Seu corpo aprende que essa vibração é segura. E aos poucos, sem forçar, você começa a habitar essa realidade naturalmente. É como aprender um novo idioma. No começo, você precisa traduzir cada palavra. Mas depois de imersão diária, você começa a pensar naquela língua. Ela se torna parte de você. A mesma coisa acontece com frequências vibracionais. Você não está ouvindo para acumular conhecimento. Você está ouvindo para se tornar aquilo. Para que a verdade deixe de ser algo que você sabe e passe a ser algo que você é. E isso só acontece através da repetição consciente, da escuta sagrada, do momento presente. Tem uma pergunta que Bashar faz e que desarma qualquer defesa. O que você está praticando agora? Porque cada pensamento é uma prática, cada emoção é um treino, cada palavra que você repete internamente está te moldando. Se você passa o dia inteiro praticando preocupação, fica expert em preocupação. Se passa o dia praticando reclamação, se torna mestre em reclamar. E a maioria das pessoas está praticando exatamente aquilo que não quer viver, sem perceber. Bashar explica que transformação não é evento, é prática. Você não acorda um dia transformado. Você pratica diariamente até que o novo se torna natural, até que a frequência elevada deixa de ser exceção e passa a ser seu estado base. E é aí que entram as mensagens que você precisa ouvir todos os dias. Elas são como sessões de treino vibracional. Cada vez que você escuta, está praticando a frequência da verdade. Está fortalecendo o músculo da consciência. Pense em atletas de elite. Eles não treinam uma vez e ficam prontos. Eles treinam todos os dias, mesmo quando não querem, mesmo quando não veem resultado imediato, porque sabem que a excelência nasce da repetição inteligente. O mesmo vale para a sua vibração. Você não pode meditar uma vez e esperar estar zen para sempre. Você não pode ouvir uma verdade uma vez e esperar que ela te carregue a vida inteira. Precisa voltar, precisa reforçar, precisa praticar. Mas aqui está a diferença. Quando você pratica algo que está alinhado com sua essência, não parece esforço, parece retorno ao lar. Cada vez que você escuta a verdade, é como voltar para casa depois de um dia perdido na ilusão. Bashar diz que o universo não recompensa a intensidade, recompensa a consistência. Não é sobre ter um momento poderoso de insight e depois sumir. É sobre voltar todos os dias, mesmo quando a transformação ainda não é visível aos olhos. Porque a mudança está acontecendo nas camadas profundas antes de aparecer na superfície. Seu sistema nervoso está se reprogramando, suas células estão atualizando a informação, sua frequência está se estabilizando em um novo padrão. E um dia, sem aviso prévio, você percebe que respondeu diferente a uma situação antiga, que não se deixou abalar pelo que antes te destruiria, que algo dentro de você mudou permanentemente. Isso é transformação real. Você já percebeu que algumas mensagens parecem ter sido escritas especificamente para você? Como se alguém tivesse entrado na sua mente e colocado em palavras exatamente o que você estava sentindo? Isso não é coincidência, é ressonância. Bashar explica que você atrai as mensagens que correspondem à sua frequência atual. O universo está constantemente te enviando sinais, mas você só percebe aqueles que vibram na mesma frequência que você. É como um rádio que só capta a estação sintonizada. E quando uma mensagem ressoa profundamente, é porque alguma parte de você já sabe aquela verdade. Ela não está aprendendo algo novo, está reconhecendo algo esquecido. É a sua essência confirmando: sim, isso é real. Isso é quem eu sou. Por isso que você sente aquele aperto no peito, aquele formigamento, aquele arrepio quando certas palavras chegam. Não é emoção vazia, é reconhecimento celular. Seu corpo está lembrando de uma frequência que ele conhece desde sempre. Bashar chama isso de memória vibracional. Antes de nascer neste corpo,
Você já era consciência pura. Você já sabia tudo isso. E a vida física é apenas o processo de lembrar através da experiência, camada por camada. Cada vez que você ouve uma verdade e sente ela reverberar, está removendo uma camada de esquecimento. Está limpando a poeira do espelho até sua imagem original aparecer de novo. E esse processo precisa de tempo, precisa de paciência, precisa de repetição. Porque você não está construindo algo novo. Está desenterrando algo antigo. Está tirando os escombros que cobriram sua essência. E cada sessão de escuta consciente é uma pá cavando em direção ao seu centro. Tem dias em que a mensagem vai tocar um lugar diferente. Tem dias em que você vai ouvir e sentir raiva, porque aquilo vai escancarar uma verdade que você estava evitando. E isso também é transformação. A raiva mostra onde a resistência ainda está viva. Bashar diz que não fuja do desconforto. Ele é o portal. Quando algo te incomoda, é porque está tocando exatamente no ponto que precisa ser curado. E se você continuar voltando, continuar ouvindo, aquele incômodo se transforma em clareza. Comente aqui embaixo: eu permito que a verdade me alcance. Essa frase é um convite ao universo. É você dizendo que está pronto para ouvir, pronto para sentir, pronto para transformar. E o universo sempre responde ao convite sincero. Existe um fenômeno estranho que acontece quando você começa a praticar a escuta diária. Sua vida externa começa a mudar sem que você faça nada diferente fisicamente. As pessoas ao seu redor reagem diferente. Oportunidades aparecem do nada. Coincidências impossíveis se tornam comuns. Bashar ensina que isso não é mágica, é física vibracional. Quando você muda sua frequência interna, o campo ao seu redor se reorganiza para corresponder a essa nova vibração. Você não está atraindo coisas novas, está se tornando compatível com realidades que já existiam. Pense em um ímã. Ele não corre atrás do metal, apenas emite o campo magnético e o metal vem até ele. Você funciona da mesma forma. Quando sua frequência muda, você automaticamente atrai experiências, pessoas e situações que ressoam com essa nova energia. E aqui está o que a maioria não entende. Você não muda a frequência pensando positivo. Você muda permitindo que a verdade dissolva as mentiras que você acreditava sobre si mesmo. Cada mentira dissolvida libera mais da sua frequência natural. As mentiras são coisas como: eu não sou suficiente, eu não mereço, a vida é difícil, ninguém me entende. Essas histórias criam uma frequência densa que bloqueia o fluxo natural da vida. E quanto mais você ouve a verdade, mais essas histórias perdem força. Bashar diz que você não precisa lutar contra as crenças limitantes. Precisa apenas expô-las à luz da consciência. Quando você traz consciência para uma crença falsa, ela automaticamente começa a se desfazer. Como gelo sob o sol, ela derrete sem esforço. E a escuta diária é esse sol. Cada vez que você volta à mensagem, está iluminando mais um canto escuro da sua mente. Está trazendo luz para lugares onde a mentira se escondia. E aos poucos, a verdade ocupa todo o espaço. Você começa a perceber padrões antigos se repetindo. Percebe quando está prestes a cair na mesma armadilha emocional. E em vez de se julgar por isso, você apenas observa. Observa com a consciência que a escuta diária cultivou em você. E nessa observação, algo muda. O padrão perde força. Você não precisa mais reagir da forma antiga. Uma nova resposta surge naturalmente, porque você está vibrando diferente. Você se tornou uma pessoa diferente sem tentar se tornar. Isso é transformação orgânica. Não forçada, não fingida, mas genuína. E acontece porque você alimentou sua consciência diariamente com verdades que dissolvem ilusões. Porque você praticou ser quem realmente é até isso se tornar natural. Tem um momento em que você percebe que não está mais escutando a mensagem, mas se tornando ela. As palavras deixam de ser externas e começam a brotar de dentro de você. Você fala as mesmas verdades sem precisar repetir o que ouviu, porque agora elas são suas.
Bashar chama isso de integração. É quando o conhecimento se transforma em sabedoria viva. Quando a informação deixa de ocupar espaço na mente e passa a habitar cada célula do seu corpo. Você não sabe mais a verdade, você é a verdade. E esse é o objetivo final da escuta diária. Não é acumular mais conceitos, é dissolver a separação entre você e aquilo que está ouvindo. É reconhecer que a voz que fala através da mensagem é a mesma voz que pulsa dentro do seu coração. Por isso Bashar insiste tanto na ideia de que você já é tudo o que busca. Você não está tentando se tornar iluminado, está apenas removendo as camadas que cobrem a luz que já existe. E cada sessão de escuta é uma camada a menos. Pense em como isso muda tudo. Você não está mais perseguindo algo distante, não está mais correndo atrás de uma versão futura de si mesmo. Você está simplesmente permitindo que o que já é real se manifeste sem obstáculos. E sabe qual é o maior obstáculo? A crença de que você ainda não chegou lá. A ideia de que precisa de mais tempo, mais esforço, mais preparação. Essa é a última armadilha do ego, fazer você acreditar que a transformação está sempre no futuro. Bashar destrói essa ilusão com uma frase simples: você já é completo agora. Não importa quantos erros você cometeu, quantas vezes caiu, quanto tempo perdeu. Neste exato momento, você já é a totalidade. Só precisa parar de argumentar contra isso. A escuta diária te lembra dessa verdade quando você esquece, porque você vai esquecer. A mente volta aos padrões antigos, o medo sussurra mentiras, a dúvida tenta te convencer de que nada mudou, e é aí que você precisa voltar à mensagem. Não porque você é fraco, mas porque você é humano. E humanos precisam de lembretes constantes, até que o lembrete se torne desnecessário, até que a verdade esteja tão enraizada que nenhuma tempestade externa consiga abalá-la. E quando você chega nesse ponto, algo mágico acontece. Você não precisa mais buscar validação. Não precisa mais provar nada para ninguém. Você simplesmente existe na sua frequência natural e a vida se organiza ao redor dela sem resistência. Você já reparou como algumas pessoas irradiam paz sem dizer uma palavra? Como elas entram em um ambiente e a energia muda? Elas não estão fazendo nada especial, apenas existindo na frequência verdadeira. E essa frequência é contagiosa. Bashar explica que você afeta o campo ao seu redor apenas por estar presente. Sua vibração não fica contida dentro de você. Ela se expande e toca tudo o que está próximo. E quando você eleva sua frequência através da escuta consciente, automaticamente eleva o campo coletivo. Isso significa que sua transformação nunca é só sobre você. Cada vez que você escolhe ouvir a verdade, está elevando a frequência do planeta. Cada vez que você dissolve uma camada de medo, está facilitando o caminho para outros fazerem o mesmo. Você é parte de uma rede invisível de consciência, e quando um ponto da rede se ilumina, ele facilita a iluminação dos pontos próximos. Por isso você sente essa atração por mensagens transformadoras. Alguma parte de você sabe que não está apenas curando a si mesmo. Bashar chama isso de responsabilidade vibracional. Não no sentido de peso ou obrigação, mas no sentido de habilidade de resposta. Você tem a habilidade de responder à vida com uma frequência elevada. E quando faz isso, transforma não apenas sua realidade, mas a realidade compartilhada. Pense nas pessoas que você admira, aquelas que parecem viver em outro nível de consciência. Elas não nasceram assim. Elas praticaram diariamente, ouviram verdades repetidamente, escolheram a frequência elevada mesmo quando tudo ao redor puxava para baixo. E agora, você está fazendo o mesmo. Cada dia que você volta a ouvir, está fortalecendo sua capacidade de se manter na frequência real. Está treinando para ser uma presença que eleva, que inspira, que transforma apenas por existir. Não precisa se tornar professor, guru ou líder espiritual. Precisa apenas viver na sua verdade. Porque quando você vive autenticamente, sem máscaras, sem fingimentos, sua vibração fala mais alto que qualquer palavra. E as pessoas sentem isso, mesmo sem entender.
Você começa a notar que conversas superficiais se tornam profundas na sua presença, que pessoas se abrem com você de formas inesperadas, que você se torna um catalisador natural de transformação, não porque está tentando, mas porque você é. Essa é a consequência inevitável da escuta diária. Você se torna um reflexo vivo da mensagem que absorveu, e esse reflexo ilumina tudo ao seu redor, criando ondas de transformação que você nunca vai conseguir medir, mas que são absolutamente reais. Comente aqui embaixo: minha frequência eleva o mundo. Quando você escreve isso, está reconhecendo sua importância no todo. Está aceitando que sua transformação pessoal tem impacto coletivo. E essa consciência amplifica tudo. Chegou o momento de você entender algo que Bashar repete incansavelmente, mas que poucos realmente absorvem. Você não está ouvindo essas mensagens por acaso. Você foi atraído até aqui porque alguma parte de você já decidiu despertar. A decisão já foi tomada. Agora é apenas questão de permitir. E permitir significa soltar a resistência. Significa parar de questionar se você é capaz, se merece, se vai conseguir. Você não precisa de permissão externa para ser quem você é. A única permissão que falta é a sua própria. Bashar nos mostra que o universo nunca te negou nada. Você é quem coloca as barreiras. Você é quem cria as limitações. E você faz isso através das histórias que conta para si mesmo todos os dias. Histórias de incapacidade, de indignidade, de impossibilidade. Mas e se você começasse a contar histórias diferentes? E se todos os dias você ouvisse verdades que desmontam essas narrativas falsas? E se gota a gota você substituísse as mentiras pela realidade de quem você realmente é? Essa é a proposta da escuta diária. Não é sobre se tornar alguém extraordinário, é sobre parar de fingir que você é comum. É sobre soltar a versão diminuída de si mesmo e permitir que a grandeza natural flua sem obstáculos. Você nasceu completo. Você nasceu inteiro. Você nasceu conectado com a fonte de toda a criação. E então, o mundo te ensinou a esquecer. Te ensinou que você precisa provar seu valor, ganhar seu lugar, merecer amor. Tudo mentira. A verdade é que você já é digno. Você já é suficiente. Você já é amado pela própria existência, porque você é a existência se experimentando. E quando você ouve isso repetidamente, quando permite que essa verdade penetre suas defesas, tudo muda. Bashar diz algo profundo. A transformação real não é visível imediatamente. Ela acontece nas profundezas antes de emergir na superfície. É como uma árvore crescendo. Você não vê as raízes se expandindo debaixo da terra, mas sem elas, nada acima seria possível. Então, não desanime se sua vida externa ainda não reflete a mudança interna. Continue ouvindo. Continue absorvendo. Continue permitindo que a verdade faça seu trabalho silencioso. Porque quando a raiz está forte o suficiente, o florescimento é inevitável. E nesse dia, você vai olhar para trás e perceber o quanto mudou. Não de forma dramática, não de uma hora para outra, mas célula por célula, pensamento por pensamento, escolha por escolha. Você vai reconhecer que se tornou uma pessoa completamente diferente apenas por ter escolhido ouvir. Ouvir não com a mente que julga, mas com o coração que reconhece. Ouvir não para acumular informação, mas para dissolver ilusões. Ouvir como um ato sagrado de retorno a si mesmo, porque no final, toda escuta verdadeira é uma conversa entre você e você. É a parte de você que lembra falando com a parte que esqueceu. E cada vez que você permite essa conversa, a distância diminui até que não existe mais separação. Você se torna uno. Você se torna inteiro. Você se torna a própria mensagem que estava buscando. E a partir desse ponto, a vida deixa de ser esforço e se torna dança. Você não está mais lutando contra a existência, está fluindo com ela. Bashar finaliza com uma verdade simples que carrega todo o ensinamento. Seja você mesmo. Não a versão editada, não a versão aprovada, mas a versão crua, honesta, vibrante. Porque essa é a única versão que transforma. Essa é a única versão
que é real. Então hoje, agora, neste momento, faça uma escolha. Escolha ouvir todos os dias. Não como obrigação, mas como presente que você dá a si mesmo. Um momento sagrado onde você se reconecta com quem realmente é. E conforme os dias passarem, conforme as camadas forem se dissolvendo, você vai perceber que não está se tornando alguém novo. Você está apenas voltando para casa. E casa sempre esteve aqui, esperando você parar de procurar lá fora. A transformação real é o fim da busca. É perceber que você já é tudo o que procurava. E essa mensagem, ouvida todos os dias, é o lembrete que te mantém desperto enquanto o mundo tenta te fazer dormir de novo. Comente aqui embaixo: eu sou a transformação que busco. Deixe essa frase ecoar dentro de você. Deixe ela dissolver a última camada de dúvida. Porque você sempre foi. Você só precisava ouvir até acreditar. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, explore os outros vídeos do canal. Cada um é uma camada diferente da mesma verdade, esperando para encontrar você no momento certo. Até o próximo encontro com sua essência.